Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. Graças a Deus por isso. 7 horas da manhã, uma semana de primeira, não começa na segunda, começa hoje. Graças a Deus por isso. Que para nós também é o dia do Senhor, domingo, dia muito simbólico de irmos na igreja, né? E alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. É isso aí, meus irmãos. O pessoal está chegando aí aos poucos. Quem consegue vir aos domingos, nós vamos iniciar aqui. Vamos orar juntos. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo que está iniciando aqui para nós. Para alguns já iniciaram bem antes dessas 7 horas da manhã. Para outros, começando agora, para o Tiagão aí na Espanha, já começou já faz um bom tempo. Mas muito obrigado, Senhor, porque é possível contemplar os teus feitos todas as manhãs, Pai, quando nós estamos disponíveis para isso. Obrigado, Pai. Obrigado pelo bom privilégio que nós temos e nós gostamos de nos lembrar disso nas nossas orações, de estarmos aqui, Senhor, de irmos descobrindo dia a dia mais do lugar de oração, como Jesus vai descrever tão bem ali em Mateus capítulo 5, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o privilégio ele é nosso, Senhor. O benefício ele é nosso, Pai, porque estamos aqui e somos contemplados por Ti. O Senhor nos ouve. Como Jesus vai dizer, o Teu Pai te vê em secreto, Senhor. Obrigado porque nesse lugar aqui que tem esse tom de intimidade, esse tom de uma espontaneidade, por isso é secreto, Senhor, porque não há o que esconder, não há o que temer, Senhor. Não há nada que possa nos impedir, porque nesse lugar há segurança, há vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos vê e nos ouve. Somos ouvidos por Ti, Pai. As nossas palavras não estão sendo jogadas ao vento, mas elas estão alcançando os Teus ouvidos, Deus. E como o salmista vai dizer no Salmo 40, Senhor, no Teu amor, o Senhor escolhe se inclinar para nos ouvir, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão chegando aqui aos poucos. E hoje, Pai, a minha oração, junto com os meus irmãos, de forma muito específica, é que o Senhor venha sobre nós mais uma vez, Pai. Fale aos nossos corações. Senhor, nós precisamos tanto de ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto, Senhor, tanto, tanto que a Tua presença seja manifestada nesse relacionamento, Deus. E ajude-nos, Pai, a assimilar exatamente a tua revelação, Senhor. Ajude-nos a alcançar o teu direcionamento, a discernir o timbre da tua voz, Senhor. Eu me lembro agora do pequeno Samuel, que acordava de madrugada, como diz tua palavra. Quando o Senhor o chamava, ele ainda não sabia discernir, e o profeta Eli precisou ajudá-lo nisso. Então, Senhor, ajude-nos, Senhor, ajude a mim e aos meus irmãos a não nos confundirmos com nenhuma outra voz que não seja a tua voz, Senhor. Ajude-nos no caminho, Pai, a ficarmos bem sensíveis e atentos àquilo que o Senhor tem e quer fazer conosco, Deus, em nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, a ficarmos disponíveis para responder essa voz como o pequeno Samuel foi ensinado pelo Eli, dizendo: Eis-me aqui e o teu servo te ouve. Senhor, encontra em nós essa disposição em responder: Eis-nos aqui, Senhor. E livra-nos, Pai, de nos confundirmos com tantas outras vozes, Senhor, inclusive a voz do nosso eu, que muitas vezes insiste em gritar mais alto do que a tua voz, Senhor. Ensina-nos a calar outras vozes ao nosso redor, Pai, que também têm duelado tanto, tanto, Deus,
com a tua voz. E nesse sentido, Pai, alinharmos os nossos ouvidos somente naquilo que de fato é eterno, somente naquilo que vem do teu reino, Pai. É isso que nós precisamos. É isso que eu e os meus irmãos, essa manhã de domingo, estamos aqui mobilizados para encontrar, Senhor, para alcançar, Pai. Esse é nosso pedido, esse é o meu pedido junto com os meus irmãos nessa manhã. Reconhecemos também que não sabemos orar como convém, e nós te pedimos humildemente, Senhor, vem sobre nós, Pai. Que a tua voz também nos ensine, que a tua presença nos ensine a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã de domingo, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados irmãos. Amém. Amém. Vamos começar nessa manhã orando alguns princípios. Eu separei aqui alguns que eu acredito que pode vir de encontro às nossas vidas. Vou pedir aqui meu querido cunhado Sirleizinho para se preparar. Sirlei Júnior, por favor. Tem um princípio Amém. do Salmo 23, né, dentre muitos que tem ali, que é o guia-me pelas veredas da justiça. Se tem algo que nós precisamos, irmãos, muito, muito, né, é esse tom de direcionamento para as nossas vidas, né? Conforme eu orava antes, né, num outro símbolo, existem tantas vozes, inclusive nossa, tá? Nossa voz interna, dos nossos desejos, nossos medos, anseios, o nosso próprio senso de justiça. E aí o salmista vai nos orientar nessa expressão aqui a encontrar um lugar aonde somos guiados, onde nós nos permitimos ser levados, conduzidos, né? Aquele que é guiado se permite, quer dizer, não dá para ser guiado se a gente não tiver quebrantamento, se a gente não abrir mão do nosso desejo de ir para um lugar, né? Nós vamos ter que nos colocar disponíveis para que o Senhor nos leve, nos mostre, nos aponte. Então, meu caro Sirleizinho, vamos orar com você e o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, por esse dia bonito, Senhor, que o Senhor nos deu para que a gente possa te conhecer, Deus. E eu te peço, ó Pai, como o Saulinho tem falado agora, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração todo dia, Senhor. Que o Senhor mostre para a gente o caminho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, Senhor. Como diz o texto mesmo, são veredas, ó Pai, é lugares de campo, são lugares onde o Senhor mostra o caminho, é o lugar onde o Senhor decide, não é a gente, Senhor. A gente está tão focado no nosso eu, no que a gente quer, no que a gente pode, no que a gente acha, Senhor, nossos desejos, que a gente perde o foco, que é o Senhor, Deus. A sua vontade, o seu amor, sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça, principalmente, Deus. Nos ensine, ó Pai, a ouvir Sua voz, a discernir Sua voz, ó Pai. Como é difícil discernir Sua voz hoje com tanta informação, com tanta voz ouvindo, Senhor, falando ao mesmo tempo. E em nome de Jesus, ó Pai, que a Sua voz venha como um sussurro mesmo, porque só assim a gente vai conseguir entender, que a gente possa discernir essa voz e caminhar, como diz em Salmo 119, a luz para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, Senhor, como lâmpada, como lanterna para a gente enxergar o passo a passo, Deus. Em nome de Jesus, cuide de nós, ó Pai, e abra nossa mente para o que o Senhor deseja e para o que o Senhor quer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu querido irmão. Obrigado, Sirleizinho. Tiagão, bom dia, meu querido. Quantas horas são aí agora, Tiagão? É 11h10. Você já foi na igreja? Ou hoje não teve? Ou é Hoje mais tarde? não. A igreja começa 11h30. Hoje eu não fui, não.
Ah, tá. Marielle já chegou ou não? Ainda não. Vai chegar de noite, né? Tem que arrumar a casa, né? Isso aí, Tiagão, isso aí. Ai, ai. Nesse sentido, meu querido, hoje, orando assim sobre esses princípios, daquilo que envolve a presença de Deus nas nossas vidas, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, pensando no mesmo rumo, né? Deus nos guiando, pensando na caminhada, a caminhada com Cristo, a caminhada no reino, né? Paulo vai nos dar um direcionamento muito ousado para os dias de hoje, quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. É fato, irmãos, que nós vivemos tempos aonde isso é uma característica desse momento da história que nós estamos. Fato. Muito envolvidos por ansiedade. Alguns mais, outros menos. Alguns não têm, humanamente falando, o controle disso. Isso também é fato. Outros conseguem ter um pouco mais de controle. Mas independente da realidade, nós encontramos um princípio na palavra. E esse princípio, para muitas pessoas hoje, né, para ser vivido, precisa de um milagre. Tem gente que, para não andar ansioso, vai precisar de um milagre do próprio Deus para tocar, para mobilizar, né? A ansiedade é algo muito miserável, irmãos. A ansiedade tem a tendência básica de atrair o futuro para o presente, no campo dos pensamentos. E normalmente, quando atrai-se o futuro para o presente, a ansiedade faz isso num tom de catástrofe, né? Gerando medo, gerando insegurança, gerando incerteza. Mas graças a Deus pela palavra, que pode ser esse milagre que vem ao nosso encontro. Então, Tiagão, vamos orar sobre isso, para que Deus nos Uhum. ajude nesse princípio de não andarmos ansiosos de coisa alguma. O texto segue dizendo, né? Como é que nós podemos, a partir da oração, fazer conhecida diante de Deus as nossas petições? Mas vamos Sim. nos focar nisso, né? Já oramos para que Ele nos guie pelas veredas da justiça, então, sendo guiados por Ele, que a gente consiga, andando com Ele, não ficarmos ansiosos. E o que Deus colocar no seu coração, Amém. meu querido? Vamos lá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, eu sou o primeiro da fila, Deus. Eu puxo essa oração como quem sofre com isso, quem luta contra isso, quem precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor nessa área. Acredito que muitos irmãos aqui, amigos, pessoas conhecidas, é um princípio. Senhor, me ajuda a viver esse princípio. Me ajude a viver a essência do Senhor, o propósito do Senhor, Deus. Senhor Deus, não queremos ter direito a nada, não queremos ter direito a poder e autoridade, não queremos conquistar as coisas pelas nossas próprias mãos, Deus. Não queremos evitar problemas, não queremos evitar sofrimentos, antecipando o futuro, antecipando coisas, Deus. Nos ajude a viver o teu presente, nos ajude a viver a partir da tua essência, de quem o Senhor é. Deus é o eu sou. E nós seremos, a partir de filhos, filhos adotados, filhos amados. Nos corrige, Deus. Aquieta nosso coração, aquieta nossa alma, Senhor, a viver a partir dessa essência do Senhor, desse propósito, Senhor, de quem somos e não de quem podemos. Nos ajude a viver isso, Pai, em nome de Jesus. Esse princípio de andar com o Senhor, a partir das veredas da justiça, da oração do Sileizinho, de andar com o Senhor, Deus. E a partir disso, pegar na sua mão, Deus, e não ter medo, não ir atrás de coisas, não preocupar com problemas, não preocupar com circunstâncias, mas sim caminhar com o Senhor e entender que tudo que passar, o Senhor está com a gente, o Senhor nos permite passar, Deus. Nos ajuda, Senhor. Tira essa má ansiedade de nós, Deus. Tira esse sentimento ruim de querer acertar tudo, de querer corrigir tudo, Deus.
Mas deixa a boa ansiedade, Deus, como agora. Eu estou super ansioso para rever a minha esposa, que estava servindo o Senhor ali. Isso de querer estar junto, a ansiedade de querer estar com o irmão, o anelo de estar com o irmão. Isso o Senhor não tira, não, porque é bom, é relacional, é genuíno, Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Nós te oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Tiagão. Valeu, meu querido. Amém. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Deixa eu. Ô, meu caro Jefferson, eu não sei como é que tá aí, se você consegue orar. Se você conseguir, por favor, me sinalize aqui liberando o microfone. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia. Vamos lá, Jefferson. Juntando esses princípios, né? Guia-me pelas veredas, não andeis ansiosos, né? Vamos voltar para o Salmo 23, porque ele vai trazer um símbolo que a gente encontra em outros momentos da palavra de Deus, mas no Salmo 23 tem uma expressão, né, muito poderosa, quando o assunto é a nossa alma, essa alma que vai sendo guiada, essa alma que é ensinada a não ser ansiosa, que é o refrigera, né? O refrigério é essa expressão que, quando é contemplada por nós, traz alívio. É um alívio com um tom de gozo, com um tom de leveza, é refrescante e esse refresco renova o vigor, né? Tem muitos atributos nessa expressão e, guiados por ele, nós podemos também encontrar esse lugar tão precioso de sermos refrigerados por ele, onde a alma que está queimando, a alma que está pesada, a alma que está inquieta, ela é refrigerada. Ele traz um refrigério para nossa alma. Vamos orar nesse princípio, meu caro, para que o Senhor nos encontre nessa manhã de domingo, com esse bom refrigério, na medida em que Ele vai caminhando conosco, ou nós nos deixamos ser guiados por Ele. E o que Deus colocar aí no seu coração. Vamos lá. Bem, senhor, assim como o Tiagão disse há poucos minutos, é uma oração de desafio. E eu sou o primeiro da fila nesses dias, onde eu tenho contemplado na minha própria vida quão desafiador tem sido tantas coisas. Eu preciso de refrigério, Pai. Preciso de descansar nas águas tranquilas, onde isso refrigera a nossa alma. Ansiedade, medo, temor, todas essas coisas vêm sobre nós, Pai. Mesmo a gente conhecendo, sabendo, ouvindo, vivendo, confiando em Ti, andando pelo caminho, ouvindo a Tua voz, às vezes mais, às vezes menos, sentindo a Tua presença, às vezes mais, às vezes menos. A vida, Senhor, em determinados momentos, ela nos atropela de uma tal forma, as coisas nos atropelam de uma tal forma, e desestruturam aquilo que a gente achava que é tão sólido. E às vezes coisas simples para uns, mas tremendamente desafiadoras para outros. E o nosso sossego vai embora, Pai. A gente olha para frente, não vê esperança, a gente olha para frente, não vê luz, não vê razão, não vê sentido. E a nossa alma se angustia por coisas que a gente nem entende direito. Então, Senhor, de forma muito simples, não tem muito o que fazer. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Muito mais do que eu consigo dimensionar. Eu preciso de descanso, Senhor.
A minha alma precisa de refrigério, precisa de encontrar lugar de repouso em meio ao caos, em meio à tempestade. A gente podia seguir o exemplo do Senhor, né, que dormia tranquilamente no meio do caos. Mas a gente arruma um monte de desculpa para isso. Isso é Deus e etc. Ajuda a gente a descansar no meio do caos, a encontrar paz que excede o entendimento, a encontrar refrigério para nossa alma. O refrigério é exatamente isso, Pai. É o refresco, aquela bebida que desce gelada e vai refrescando o esôfago, o estômago, aquela sensação de frescor no dia quente. Nossas almas, Senhor, muitas vezes lançadas na fornalha, lançadas ao fogo, mas o Senhor está sempre conosco, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio do caos. Tu é Deus no caos. Eu já orei outras vezes. Ajuda a gente a lembrar disso, me ajuda. Falo na terceira pessoa, mas não me isentando, ao contrário, Pai, eu sou o primeiro da fila. Me ajuda a lembrar disso. Me ajuda a confiar, mesmo quando os meus sentimentos não acompanham, mesmo quando a minha mente não compreende, principalmente quando eu não entendo, quando eu não consigo perceber a intenção, o objetivo. Refrigera minha alma, Pai, e me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu ande, Senhor, pelo vale de sombra e de morte, me ajuda a não temer, não ter medo, Senhor. Simplesmente por saber que tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado consolam. Que seja assim, Senhor, nessa manhã, não é domingo. Cumpre em mim, Senhor, e ao dizer em mim, eu estendo isso para todos esses que estão me ouvindo aqui. Cumpre em mim a tua palavra. Em específico, essa que estamos meditando aqui. Traz refrigério, Pai, para minha alma. E glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jefferson. Amém, Amém. Jefferson. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe por aí. Amém. Ô, meu caro Sirlei Pai, agora, né? Vamos ter uma última oração com você antes da meditação. E aí, irmãos, me permita, unindo os princípios que nós estamos orando hoje, né? Vou ler um fragmento deste livro aqui, ó. Esse livro aqui está sendo lido, assim eu espero, né? Pelos nossos líderes da igreja, porque nós pactuamos ali no primeiro discipulado de líderes uma leitura em conjunto dessa obra aqui, dessa obra do Larry Crabb, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E é um livro falando sobre igreja, tá? E aí eu estava pegando aqui o capítulo 3. Eu vou só ler um fragmento aqui, um parágrafo, para o Shirley orar nesse sentido que a gente está construindo aqui nessa manhã. O autor vai dizer o seguinte, preste atenção. Numa comunidade espiritual, as pessoas alcançam recessos profundos no coração, umas das outras, as quais raramente, perdão, alcançam acessos. Eles são um erro de digitação aqui. As pessoas alcançam acessos profundos no coração umas das outras, as quais raramente ou dificilmente são atingidos. Debaixo de todo embaraço, descobrem a vontade de abraçar, de chorar, de dividir opiniões, exprimem abertamente amor e revelam medo, ainda que se sintam bastante desacostumadas a esse nível de intimidade. Quando os participantes de uma comunidade espiritual alcançam um lugar sagrado,
de vulnerabilidade e autenticidade, algo se libera. Algo bom começa a acontecer. Estimula-se o apetite por coisas sagradas. Por um instante, o desejo de conhecer a Deus fica intenso, mais forte do que todas as outras paixões, digno mesmo do mais alto sacrifício. A união espiritual, aquilo que denomino conexão, gera movimento. União em Cristo estimula movimento rumo a Cristo. Sirlei, vamos orar para que possamos, como igreja, né, ir alcançando dia a dia esse lugar do uns aos outros. Isso aqui é só um parágrafo bem elaborado que conecta uma expressão bíblica chamada uns aos outros, né? Nós oramos aqui para que a gente consiga ser guiado por Deus, oramos sobre o princípio de não andarmos ansiosos, sobre o refrigério, e uma das principais formas que a gente reconhece em Deus de alcançar isso é na relação uns com os outros, é numa comunidade espiritual sadia, né? É a partir do outro que a gente pode ver Deus nos guiando, é a partir do outro que a gente pode encontrar esse milagre de não andar ansiosos, porque nós podemos carregar o fardo uns dos outros, né? É a partir de uma comunidade espiritual saudável que a nossa vida é um refrigério para o outro, e isso rumo a Cristo, como o autor vai trazer, não apontando para nós, mas nos levando a Ele. Então, Sirley, vamos orar para que, como igreja, a gente descubra isso, para que aquilo que a gente se propõe a fazer, no campo ministerial, no campo missionário, né, estamos aí vivendo bons desafios e o Senhor nos expandindo, mas que esse princípio é o que mobilize a nossa ação como igreja, né, e o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Aí sim, querido. Muito obrigado, papai, porque a cada dia, a cada manhã, a cada domingo, temos sido levados pelo teu Santo Espírito a uma profundidade um pouco maior, deixando para trás as sombras, os rudimentos, as teologias, algumas das quais equivocadas, no mínimo, para dizer isso, Pai, e temos sido levados a uma compreensão de uma comunidade homogênea, Deus, não heterogênea, uma comunidade onde as partes não se comunicam, juntam-se numa construção, mas muitas vezes não se comunicam, ficam como que estanques, ó Deus. Obrigado, ó Deus, não porque nossa comunidade seja melhor, não, não é isso, mas o Senhor tem usado homens, mulheres, navios, Deus, para nos fazer compreender que uma igreja, papai, mesmo que denominacional, vai muito além de programações, muito além de número, muito além de membresia, muito além de construções. Sim, é uma construção, mas de um corpo que se interessa pelo outro, um corpo que pensa no outro, e o outro pensa na gente, papai. Muito obrigado por essa compreensão que o teu Santo Espírito tem inculcado em nós, no meu coração principalmente, que aqui seguramente eu fui o mais igrejeiro, porque nasci num berço cristão presbiteriano, que eu louvo, que eu agradeço, mas que parece que perdeu-se no tempo, esqueceu alguma coisa de igreja no meio do caminho. Obrigado a Deus, o Senhor tem nos dado a cada dia essa compreensão de justiça, essa compreensão de tranquilidade, e repousa no outro, e o outro repousa em mim, ó Deus. Ô Pai, obrigado a Deus, porque temos sido levados de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a pensar num corpo onde cada um tem a sua função positiva, atuante, pulsante, e não membros, como eu já disse, estanques que vão ali para fazer números. Não, papai, queremos viver intensamente esse corpo, essa igreja,
que o Lério Kureb diz de espiritual, num segundo pavimento, num segundo andar. Queremos ultrapassar isso, ó Deus, e que sejamos, como aprendemos toda a nossa vida, eu aprendi, sejamos um novo homem, um novo ser, um ser gregário, que pensa no outro, que se apoia no outro. Pai, ajuda-nos nesse caminho. É um caminho, é uma senda, como o Celezinho orou. É um lugar de descanso, porque descansamos no Senhor e como corpo, descansamos uns nos outros, numa interdependência que às vezes é difícil de pensar, mas esse é o caminho. Eu creio que estamos nesse caminho, Pai, ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amado Sirlei. É, Amém. Deu para você está lendo o livro, tenho certeza. A sua oração, né, pegou fragmentos bons do livro aí, né? Então, líderes que estão aqui me ouvindo, ou que vão ouvir depois, né? Temos um compromisso aí, tá bom? A gente está lendo esse livrinho aqui como um complemento da palavra, né, irmãos? As duas coisas, tá? Mas é um livrinho precioso demais para a gente poder entender um pouco mais biblicamente falando do que é a igreja e o papel dela na vida uns dos outros. Amém, irmãos? Vamos meditar agora na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Estamos aí numa sequência, né, de fragmentos daquilo que João nos apresenta aqui da vida de Jesus. E hoje, a partir do versículo 31, nós vamos ler até o versículo 38. Evangelho de João, de 31 a 38, diz o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai com P maiúsculo. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai com P minúsculo de vocês. Só até aqui. Que texto, irmãos, precioso para nós nesse domingo, né? Inclusive contendo aí o clássico, né? João 8:32, clássico dos clássicos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Dentro do contexto, naturalmente, isso vai nos convidar por uma reflexão assim, talvez até atípica. E por isso eu dei ênfase no judeus que haviam crido nele. Quando Jesus ele vai falar sobre libertação aqui, ele não está falando com os samaritanos. Ele não está falando com gregos. Jesus não está falando com uma etnia, com um povo, enfim, com uma realidade cultural na qual, humanamente falando, era possível verificar idolatria, né? Perversão sexual ou práticas assim de corrupção. Não, via de regra não. Judeus que criam nele, naturalmente, fala então de, pelo menos até onde a gente alcança, né, em torno daquilo que era a cultura judaica da época, a gente está falando de uma vida praticamente libada, uma vida ali correta, né? Não estamos falando de vícios, não estamos falando de idolatria. Isso que humanamente falando, eu e você vamos caracterizar como aquilo que nos prende, aquilo que nos acorrenta, né? Não. Quer dizer que então essa expressão de libertação
E aí preste atenção nisso aqui, irmãos. Ela vai ser dada a pessoas que teoricamente procura viver de forma correta e que estavam crendo nele. Jesus vira para um grupo seleto que, de acordo com a sociedade ou os parâmetros sociais, tinha uma vida mais correta, assim, bem alinhada, né? Judeus são aqueles que vão seguir os 10 mandamentos. Quer dizer que mesmo você seguindo os 10 mandamentos, você pode estar preso. Você precisa de libertação. É isso, irmãos. Porque naturalmente Jesus, com essas pessoas aqui, assim comigo e com você hoje, isso vai vir de encontro ao que nós oramos até aqui, né? Vai revelar como nós podemos viver um evangelho crendo nele. Então eles estavam começando a viver o que era esse lugar, né, do Messias, ou aquilo que nós vamos chamar hoje de viver o evangelho, né? Ainda assim presos. E presos em quê? Talvez essa seja a grande questão. Libertar de quê, Jesus? Já que eu não sou um idólatra, eu não sou um adúltero, eu não sou um corrupto de primeira ordem, né? Eu não sou um perverso sexual, o Senhor vai me libertar de quê, então? E aí vem o grande cerne desse princípio que Jesus traz aqui para esse contexto de judeus que criam nele, né? Quando eles vão ouvindo Jesus, a resposta deles é: só um minutinho aí, Jesus, porque nós somos descendentes de Abraão. Olha o raciocínio. E qualquer semelhança não é mera coincidência, porque eu e você nós somos assim, né? Estamos ouvindo Jesus, estamos respondendo num raciocínio muitas vezes em si mesmado, que é uma palavra que eu gosto de usar e você já me ouviu falar aqui, né? Quer dizer, num raciocínio em si mesmado, eles vão procurar dentro deles quem eles são. E nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como é que você vai dizer que nós seremos livres? Né? Como é que você vai dizer isso? E aí Jesus os convida a uma compreensão para além deles mesmos. Você sabe qual é a principal libertação que a gente precisa, irmãos? De nós mesmos. Sabe qual é a principal libertação que a gente precisa quando o assunto é a nossa ansiedade, a nossa confiança, né? E aí os irmãos aí de forma muito piedosa e com quebrantamento se colocando no primeiro lugar da fila, como, né, o convite é para que todos nós nos coloquemos no primeiro lugar na fila, é para que a gente pare de confiar em nós mesmos, como diz aquela canção do Jefferson Pilar, né? Não aguento mais confiar em mim. A principal libertação, irmãos, que eu e você precisamos é do nosso eu. E eu quero que você preste atenção no texto, porque estes homens aqui não alcançaram isso. Eles vão debater com Jesus. Eu li só até um pedaço, mas o texto segue. A gente vai ver isso domingo que vem, de como é que eles vão dobrar a aposta, dizer: não, peraí, meu pai é Abraão. E por isso que eu fiz questão de dar ênfase aqui no P maiúsculo e P minúsculo, irmãos. Nós fomos elegendo alguns pais aí pelo caminho, né, da nossa história de vida, elementos que nos sustentam em termos de argumento, em como a gente vive, como a gente cuida de dinheiro, como a gente se orienta frente ao outro. Quer dizer, nós temos uma série de pais com P minúsculo, muitas vezes, que sem perceber é exatamente aquilo que tem nos prendido. Temos tanta teoria, irmãos, tanta teoria para falar sobre como existir, como viver de forma bem-sucedida, como administrar dinheiro, como lidar com as nossas questões do dia a dia. E aí Jesus está dizendo: vocês não conhecem a verdade porque o pai de vocês não é meu pai. Sabe como a gente começa vivendo essa libertação, irmãos? Sabe qual é a melhor maneira de conhecer a verdade? Nos relacionando com a verdade. Por isso a verdade ela é com P maiúsculo, o pai. É a gente descobrindo o que é ser filho. E a gente orou isso aqui.
Como é que eu vou descobrir o que que é não andar ansioso de coisa alguma? O que que é o refrigera minha alma? O que que é o guia-me pela vereda da justiça? E depois até estender isso uns para os outros. Quando eu deixar que essa verdade vá me desnudando naquilo que são as teorias que vincula a mim mesmo. Irmãos, o meu e o seu desafio é deixar que todos os dias essa verdade venha nos desconstruir. Preste atenção, seu judeu que crê nele, que isso é para mim e para você. Isso aqui não é um texto para o perdido, simplesmente. Isso aqui não é um texto para o desviado. Isso aqui não é um texto para aquele que, para o macumbeiro, sei lá o que que você vai colocar aqui para tentar evangelicamente se isentar. Esse texto é para mim e para você. Você sabe para quem que é esse texto? Para os pastores da igreja, primeiramente. Para os líderes. Isso que é para nós, judeus que creem nele. Isso aqui é para nós, irmãos. É para nós. Porque nós podemos fazer coro com esses homens aqui que, estando com Jesus, não conseguiam contemplar o princípio. Tão ensimesmados, tão voltados para si, criando, inclusive, uma teologia, uma compreensão daquilo que era a pessoa de Deus a partir do ego deles. Irmão, sabe qual é a coisa mais fácil que existe para a igreja? Criar uma compreensão de Deus, de espiritualidade, inclusive uma compreensão do mundo espiritual, do que deve fazer a partir de si mesmo. E nós somos bons nisso, irmãos. Nós temos argumentos. Esses caras eram bons. Falaram assim: Jesus, senta aí que eu vou te ensinar, Abraão. Não, mas você não está entendendo. Eu estou te falando que eu sou pai de Abraão, que eu sou filho de Abraão, você não está entendendo, então você senta aí, porque eu vou te dar uma aula. Quantas vezes eu e você queremos dar uma aula para Deus sobre aquilo que nós fomos, né, ensinados e nos apropriamos no caminho? Que miséria, irmãos. Que Deus me ajude e te ajude a sermos libertos. Sabe o que que a gente precisa? De libertação. Nós precisamos de libertação, irmãos. Nua e crua. Nós precisamos nos colocar num lugar onde o nosso Pai com P maiúsculo vai se dando a conhecer a nós e nós não resistimos a isso. Nós não vamos criar resistência e nós vamos nos abrindo e isso vai nos libertando, vai nos desconstruindo. E qual é o princípio primeiro que a gente vai encontrar aqui, logo no versículo 31? Permanecer na minha palavra. Tudo isso começa quando nós estamos disponíveis para permanecer nele. Permanecer nele. Não é permanecer em você. Não é permanecer naquilo que você tem planejado e construído. Não é permanecer no seu discurso. É permanecer nele. Porque permanecendo nele, irmãos, ele pode destruir tudo e fazer tudo de novo. Permanecer nele envolve em alcançando, como o Jefferson orou aqui, né? Relembrando do mistério que vai ser Jesus com os discípulos no barco, naquela tempestade, aquele texto. Preguei isso alguns domingos atrás, né? E ele falando assim: entra e vamos. Ele está dando um direcionamento. Ele está guiando. Ele está guiando. Ele guiou ali. Entra no barco e nós vamos passar para o outro lado. É tarde da noite, mas nós vamos assim mesmo. Ele guiou. E mesmo ele guiando, aqueles discípulos ficaram extremamente angustiados e ansiosos. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos sendo guiados por Deus, estamos exatamente como os discípulos, angustiados e ansiosos. Estamos acordando ele, não importa que pereçamos, guiados por ele. A gente vive uma alma pesada. Guiados por ele, a gente insiste em viver uma inquietude. Guiados por ele, a gente vai criar inclusive uma teologia para tentar explicar por que que ele está dormindo, por que que ele não acorda, hein? Por que que ele não resolve meu problema? E aí ele acorda no devido tempo. E aí ele vai fazer uma pergunta meio retórica, né? Por quê? E aí me permita parafrasear a pergunta de Jesus aqui, unindo os dois textos, e a gente vai encerrar.
Por que que vocês caminhando comigo, guiados por mim, estão tão inquietos? Por que que vocês resistem a uma libertação? Você sabe que aquele momento de Jesus no barco eu tenho para mim, olhando para aquilo que é o reino de Deus. Aquilo ali era um convite para libertação, irmãos. Jesus estava querendo libertar os discípulos deles mesmos, mas eles não estavam disponíveis. Como muitas vezes eu e você não estamos disponíveis para vivermos uma libertação. É mistério essa libertação. E na verdade, a única coisa que ela precisa para acontecer é que eu e você permanecemos nele. É só isso. Se vocês permanecerem, só isso. Só vai. Só permanece e não resista. Não crie nenhuma resistência. Deixa que ele desconstrua seus argumentos, os meus argumentos. Porque quando nós vamos conhecendo a verdade, essa verdade nos atravessa, ela nos preenche, ela muda a nossa maneira de pensar, ela muda a nossa mente, ela chega nessa metanoia. E aí nós somos libertos de nós mesmos. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que possamos, guiados por Ele, não resistir à verdade que quer nos libertar. Amém, amados irmãos? Nos vemos daqui a pouco, se Deus quiser, na casa do Senhor às 10 horas, hoje com surpresas boas para nós, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Valeu.